A escravidão moderna é uma grave violação dos direitos humanos. É um problema global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essa escravidão moderna opera nas sombras, muitas vezes escondida à vista de todos. As vítimas são enganadas, coagidas ou sequestradas e, em seguida, presas em situações de exploração. Elas se tornam mercadorias, compradas e vendidas como objetos, tendo sua dignidade e liberdade roubadas. A questão exige atenção urgente. Devemos lançar luz sobre essa escuridão e trabalhar juntos para erradicar esse crime hediondo. A máfia italiana, especialmente grupos como a Cosa Nostra, de Sicília, a 'Ndrangheta, de Calábria, e a Camorra, de Nápoles, tem se envolvido em atividades de tráfico humano, além de seu histórico em outros crimes como tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. O tráfico de seres humanos, incluindo exploração sexual e trabalho forçado, tornou-se uma parte significativa das operações de algumas dessas organizações criminosas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre como a máfia italiana está envolvida no tráfico humano. 1. Tráfico de mulheres para exploração sexual. A máfia italiana tem sido acusada de traficar mulheres, muitas vezes de países do leste europeu, África e América Latina, para exploração sexual. Essas mulheres são forçadas à prostituição em vários países da Europa, incluindo a Itália. Muitas delas são enganadas com promessas de emprego ou uma vida melhor e acabam presas em redes de prostituição controladas pela máfia. O tráfico sexual é uma das formas mais comuns de tráfico humano envolvendo essas organizações criminosas. 2. Tráfico de imigrantes e trabalho forçado. Além da exploração sexual, a máfia italiana também tem envolvimento em tráfico de imigrantes para trabalho forçado, especialmente em setores como agricultura, construção e limpeza. Os migrantes são muitas vezes forçados a trabalhar em condições desumanas e são extorquidos financeiramente, sem liberdade para deixar os locais de trabalho. Esses migrantes podem ser explorados e mantidos em cativeiro por organizações criminosas ligadas à máfia. 3. Controle de rotas e redes de tráfico. A máfia italiana tem um histórico de controle de rotas de tráfico em várias partes da Europa, facilitando o transporte de pessoas de um país para outro. Elas colaboram com outras redes criminosas internacionais para organizar o transporte de vítimas de tráfico humano, tanto para exploração sexual quanto para trabalho forçado. Essas organizações frequentemente se aproveitam das vulnerabilidades dos migrantes que tentam entrar na Europa ilegalmente. 4. Exploração de crianças. Algumas facções da máfia também estão envolvidas em exploração infantil. Crianças podem ser traficadas para exploração sexual, trabalho forçado ou até mesmo adoções ilegais. A máfia, por sua natureza clandestina, pode operar fora da vista das autoridades e criar sistemas complexos para ocultar suas atividades. 5. Máfias e corruptelas em instituições públicas. A máfia italiana, como a Cosa Nostra e outras organizações, frequentemente corrompem autoridades públicas, incluindo policiais e políticos, para proteger suas operações de tráfico e evitar investigações. Isso torna a luta contra o tráfico humano ainda mais difícil, pois as redes criminosas podem operar com relativa impunidade em áreas onde a corrupção é endêmica. Medidas contra o tráfico de pessoas. Apesar do envolvimento da máfia em atividades criminosas, a Itália tem intensificado seus esforços para combater o tráfico humano nos últimos anos. O país tem políticas mais rigorosas, como a Lei 75/2016, que visa melhorar a proteção das vítimas de tráfico e promover a cooperação internacional para combater esse crime. A Itália também trabalha com organizações internacionais como Interpol e Europol para combater o tráfico de pessoas dentro e fora de suas fronteiras. O tráfico de pessoas assume muitas formas, cada uma mais horrível que a anterior. O trabalho forçado é uma das mais prevalentes, com vítimas presas em fábricas,
fazendas e minas. Elas trabalham longas horas em condições perigosas por pouca ou nenhuma remuneração. O tráfico sexual é outra realidade brutal, com mulheres e crianças forçadas à prostituição contra sua vontade. Seus corpos se tornam mercadorias, sujeitos a abusos inimagináveis. A servidão doméstica é outra forma de exploração, com vítimas presas em casas particulares, muitas vezes sujeitas a abuso físico e psicológico. Os rostos dessas vítimas são diversos. Suas histórias comoventes e sua situação exigem nossa atenção. O tráfico de pessoas é uma questão complexa e multifacetada. É essencial entender as várias formas que ele assume para abordá-lo de forma eficaz. As faces da exploração são muitas, e cada uma conta uma história de sofrimento inimaginável. Grupos do crime organizado, como a máfia italiana e as tríades chinesas, reconheceram a natureza lucrativa do tráfico de pessoas. Eles migraram de atividades criminosas tradicionais para esse comércio de escravos moderno. Esses grupos exploram indivíduos vulneráveis, muitas vezes usando o engano e a coerção para atraí-los para sua teia. Eles controlam suas vítimas por meio de violência, ameaças e dívidas. Essas redes criminosas operam além das fronteiras, dificultando o rastreamento e o desmantelamento pelas autoridades. Sua influência se estende para além de seus países de origem, alcançando todos os cantos do globo. A transição do crime tradicional para o comércio de seres humanos por esses grupos organizados tornou o combate ao tráfico de pessoas ainda mais desafiador. Seu alcance global e táticas implacáveis exigem uma resposta coordenada e abrangente da comunidade internacional. Dubai, uma cidade conhecida por seu estilo de vida luxuoso e economia próspera, tem um segredo obscuro. Por trás das fachadas brilhantes encontra-se um mundo oculto de exploração. Trabalhadores migrantes, atraídos pela promessa de uma vida melhor, muitas vezes se veem presos em condições de exploração. Seus passaportes são confiscados, seus salários retidos e seus movimentos restringidos. Eles se tornam escravos modernos, construindo os arranha-céus e servindo a elite enquanto seus próprios sonhos desmoronam. O rápido desenvolvimento da cidade teve um custo humano, uma verdade que não pode ser ignorada. O contraste entre a opulência e a dura realidade enfrentada pelos trabalhadores migrantes em Dubai é gritante. É um lembrete de que, por trás do glamour, existem histórias de sofrimento que precisam ser reconhecidas e abordadas. Parque Kaká de Myanmar, um pesadelo no Sudeste Asiático. Myanmar, um país que luta contra a turbulência política e a agitação social, teve a sua economia afetada gravemente. As sanções internacionais impostas após o golpe militar, juntamente com a violência interna, levaram a uma desaceleração econômica e ao aumento da pobreza. A escassez de recursos, os altos índices de desemprego e o fechamento de negócios em resposta à repressão militar contribuíram para a deterioração da qualidade de vida da população, exacerbando ainda mais as tensões sociais. Esta instabilidade política e econômica fez com que o país se tornasse marginalizado, facilitando a entrada de grupos criminosos, que aproveitaram do caos para fazerem do local um centro para o tráfico de pessoas e da prática de fraudes cibernéticos. O notório Parque Kaká, localizado na cidade fronteiriça de Myawaddy, é um exemplo assustador. Este complexo, supostamente administrado por gangues criminosas chinesas, opera como um covil de crimes cibernéticos e exploração. As vítimas, principalmente do Sudeste Asiático, são atraídas por falsas promessas de emprego. Em vez disso, são forçadas a trabalhar em operações de golpes online, visando indivíduos em todo o mundo. Aqueles que resistem são submetidos a tortura, abuso e até mesmo morte. O papel dos governos: cumplicidade ou ignorância? O papel dos governos no combate ao tráfico de pessoas é complexo e muitas vezes envolto em controvérsia. Alguns governos estão ativamente envolvidos no combate a esse crime.
promulgando leis e apoiando as vítimas. Outros, no entanto, fecham os olhos para o problema, muitas vezes devido à corrupção ou à falta de vontade política. O governo chinês, por exemplo, foi acusado de cumplicidade no tráfico de seus próprios cidadãos para trabalhar em campos de trabalho forçado e outras situações de exploração. Existem várias alegações e relatórios de que o governo chinês está envolvido em práticas de trabalho forçado, especialmente em relação às minorias étnicas, como uigures, uma população muçulmana que vive principalmente na região de Xinjiang, no oeste da China. Organizações internacionais como as Nações Unidas e a Anistia Internacional e várias investigações independentes indicam que o governo chinês tem implementado políticas que forçam os uigures e outras minorias a trabalhar em condições de trabalho forçado em fábricas, plantações e outros setores da economia. As alegações incluem abusos de direitos humanos, como prisão arbitrária, tortura, trabalho forçado e detenção em campos de reeducação. O contexto específico para essas alegações envolve a perseguição religiosa e cultural dos uigures e de outras minorias muçulmanas na região de Xinjiang. Muitas dessas pessoas são supostamente forçadas a trabalhar em fábricas que produzem uma ampla gama de produtos, incluindo produtos têxteis, eletrônicos e alimentos que são exportados para fora da China, incluindo para os Estados Unidos e países da União Europeia. Diversos governos ocidentais, incluindo os Estados Unidos, acusaram formalmente a China de estar envolvida em genocídio e crimes contra a humanidade, devido às políticas em Xinjiang, embora o governo chinês negue essas acusações e sustente que suas políticas são necessárias para combater o extremismo e promover o desenvolvimento na região. A situação em Xinjiang continua sendo um tema altamente controverso, com dificuldades significativas para obter dados verificáveis de dentro da China, já que o governo chinês controla rigorosamente o fluxo de informações e não permite acesso irrestrito de organizações internacionais independentes. A comunidade internacional deve responsabilizar os governos por suas ações, exigindo transparência e medidas concretas para abordar essa questão. Sussurros de liberdade. Testemunhos de sobreviventes. As vozes dos sobreviventes são cruciais para entender os verdadeiros horrores do tráfico de pessoas. Esses indivíduos suportaram sofrimentos inimagináveis. Eles mostraram incrível resiliência ao escapar de seus captores e reconstruir suas vidas. Suas histórias são angustiantes, mas também fornecem esperança e inspiração. Elas nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o espírito humano de sobrevivência pode prevalecer. Ouvir e amplificar suas vozes é essencial para aumentar a conscientização e defender a mudança. Quebrando as correntes. Um chamado à ação. O combate ao tráfico de pessoas requer uma abordagem multifacetada. As agências de aplicação da lei devem trabalhar juntas para desmantelar as redes criminosas. Os governos devem promulgar e aplicar leis mais rígidas e fornecer apoio às vítimas. As organizações internacionais desempenham um papel vital no fornecimento de ajuda humanitária e na defesa de mudanças políticas. No entanto, cada indivíduo tem um papel a desempenhar. Podemos nos educar sobre os sinais do tráfico de pessoas e denunciar qualquer atividade suspeita. Podemos apoiar organizações que trabalham para combater esse crime e defender uma maior conscientização. Esperança por um futuro melhor. Prevenção e proteção. A luta contra o tráfico de pessoas está longe de terminar, mas há esperança de um futuro melhor. Ao aumentar a conscientização, fortalecer os esforços de aplicação da lei e fornecer apoio aos sobreviventes, podemos fazer a diferença. A prevenção é fundamental, e educar as populações vulneráveis sobre os perigos do tráfico pode ajudar a prevenir a exploração. Capacitar os indivíduos com conhecimento e habilidades pode ajudá-los a evitar de se tornarem vítimas. A conscientização
é a melhor arma contra isso. Concluindo, a jornada pode ser longa e árdua, mas juntos, podemos criar um mundo onde cada indivíduo esteja livre da exploração e da escravidão. Compartilhe com seus amigos que também pode se beneficiar dessas informações e vamos ajudar ainda mais pessoas. E não se esqueça de inscrever no meu canal para novos conteúdos e deixar seu comentário abaixo, pois quero saber da sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.